Olá, gente, tudo bem? Precast Vegan Coach para mais um episódio aqui do podcast. Bom, gente, hoje eu queria compartilhar um insight que eu tive. Eu fui almoçar com a minha amiga que é de Piracicaba, a Natália. Ela tem um Instagram que se chama Veganismo e Vida. Enfim, nesse mundo de internet eu faço muitas amizades e muitas vezes eu quero conhecer as pessoas que eu converso, que eu sigo. E aí ela tava aqui em Curitiba, a gente saiu pra almoçar. E foi muito engraçado, gente, porque assim, a gente começou a falar sobre essa questão da gente muitas vezes se autocobrar muito, buscar muito essa questão do perfeccionismo, achar que nunca estamos prontas. E a gente tava conversando e eu tava falando pra ela assim, nossa, Nath, sabe uma coisa bizarra que eu fazia? Que quando eu era criança, eu queria tirar 10 em tudo. E eu era tão louca que eu não sei se você faz isso, mas foi muito engraçado. Porque assim, eu comecei a contar isso pra ela. Falei assim, gente, eu era tão louca que eu estudava a matéria até o ponto em que eu estava caindo de sono, e aí que eu ia deitar. E eu deixava o resumo do lado da minha cama. Quando eu acordava, eu pegava aquele resumo e começava a ler o resumo, escovava o dente lendo o resumo, tomava café da manhã lendo, estudando, ia pra escola, no carro, revisando. Eu ia assim até o momento da prova. E se eu não fizesse isso, era como se eu não tivesse dado realmente 100% de mim e que se eu tivesse tirado alguma nota, a culpa seria minha, que eu deveria ter estudado a mais. Olha só que bizarro. Aí eu contei isso pra Nath, ela virou pra mim e falou pra mim assim, nossa, Pri, você sabia que eu fazia a mesma coisa? Exatamente igual a você. Eu falei, sério? Eu falei, nossa, que bom, né? Não me sinto mais louca. Daí eu continuei a história falando pra ela. Olha só, gente, foi uma conexão muito engraçada. Acho que o universo às vezes conecta as pessoas assim pra gente trazer, porque foi um ensinamento tão gigante que eu tive nesse momento, que foi o seguinte. Aí eu peguei e falei pra ela assim, nossa, Nath, deixa eu te contar outra coisa. Olha só que engraçado. Quando eu tava na época do vestibular, imagine que eu já era desse jeito na escola, imagine no vestibular. Então, quando eu tava no vestibular, eu passei por uma coisa muito engraçada, que foi o seguinte. Eu tentei fazer a prova, prestei o vestibular aqui na Federal do Paraná, que era uma prioridade eu estudar aqui em Curitiba, e eu não passei. Eu falei, nossa, estudei tanto, mas eu fiquei nervosa na hora, tremia, eu esqueci tudo, fui péssima na prova e não passei. E aí eu fui fazer o vestibular na UFSC, e eu tava assim, tão assim, no dia da prova, assim, tipo, se eu passar, passei, vou fazer do jeito que der, a prova era somatória. Imagina uma pessoa chutando em prova de somatória. Não tinha estudado sobre a literatura de Santa Catarina. Enfim, fiz a prova assim, bem desapegada. Não sabia do resultado. Alguém me ligou, tipo assim, 2 dias depois me ligaram. E uma amiga minha que me ligou e falou assim, nossa, Pri, parabéns, você passou. Nossa, passei em quê? Ele falou, sim, você passou na UFSC. E eu falei assim, nossa, como assim? Passei de primeira na UFSC, engenharia química. Eu falei, sério? E foi assim. E aí, eu contei essa história pra Nath, ela olhou pra mim e falou assim, Pri, você acredita que aconteceu a mesma coisa comigo? Ela falou assim, olha só, eu tentei o UFPR também, não passei, tentei a USP, mas por ser uma universidade que é muito concorrida, todo mundo torna a USP um monstro, eu fiz a prova da USP super desapegada. E aí, nem sabia que eu tinha passado, me ligaram falando que eu tinha passado. Eu falei, nossa, como assim? Olha só, foi muito engraçado essa história, porque essa conexão entre a minha história com a da Nath, que refletiu muito sobre como a gente era, como que a gente é criança, fez com que eu trouxesse um ensinamento maravilhoso. Eu olhei pra Nath e falei assim, Nath, você percebeu que a única coisa que falta pra gente conseguir a maior excelência, aquilo que a gente quer na vida, é confiança? Eu falei assim, olha só como a nossa baixa autoconfiança fez com que a gente não conseguisse alcançar o resultado que a gente queria. E a confiança é, de fato,
dos fatores principais para você conseguir alcançar o que você deseja. Por isso, assim, no trabalho que eu faço em relação... Vamos conectar aqui um pouco sobre o trabalho que eu faço. Em auxiliar as pessoas na transição para o veganismo, eu percebo que o principal fator que falta para que você consiga fazer a transição é, de fato, se sentir confiante que eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu não vou desistir. E às vezes isso impede a gente entrar num estilo de vida de excelência, um estilo de vida que é o estilo de vida que a gente quer, de a gente não se conectar com sonhos nossos maiores, isso levando em reflexões mais e mais profundas. Só sei assim que hoje, depois desse almoço, eu, assim, é como se eu tivesse levado um tapa na cara. Porque eu tenho falado muito sobre essa questão de eu ter me estressado, de eu estar me autocobrando, estar em projetos novos, que isso me gera uma ansiedade, me gera uma insegurança, faz com que eu sinta muitas vezes que, poxa, acho que, será que eu vou dar conta disso tudo? E assim, ó, mais uma vez, veio pra mim esse ensinamento, eu tenho que agradecer ao universo, porque o universo me disse, Pri, só falta em você confiança. É como se eu tivesse recebido o recado do universo realmente para Pri, confia que você sabe tudo, que você já está pronta, que você, como se fosse uma prova, né? Que você vai super bem nessa prova. Então, eu queria compartilhar esse insight que eu tive. Hoje, eu gosto muito de compartilhar os ensinamentos que a vida me traz. E a dica que eu dou sempre para você, sempre esteja atenta aos sinais do universo, as coincidências, as sincronicidades, porque não é por acaso que eu fui almoçar com essa minha amiga, não é por acaso que a gente teve essa conversa, não é por acaso que as nossas histórias são semelhantes, e não é por acaso que eu recebi uma super mensagem hoje e foi incrível. Obrigada, tenho que agradecer mesmo hoje, gente, Deus, muito obrigada. E bom, para finalizar, eu sempre... Se possível, se você puder dar um review aqui no podcast, pontuar, comentar, falar o que você tá achando, eu fico muito feliz, ou me manda um direct. Isso é algo que faz com que é como se fossem moedinhas que depositam e me trazem uma sensação de reconhecimento, e reconhecimento em qualquer trabalho é muito importante. No meu caso, o reconhecimento vem muito de você, então é muito importante quando você me dá um reconhecimento. E também trago para você um presente especial. Se você não baixou meu planner, vou deixar aqui o link. Baixe meu planner para te auxiliar nesse processo de transição, te auxiliar realmente ao seu processo de transição na minha metodologia, da melhor forma, no caminho aí que vai te levar a excelência na sua saúde, na sua alimentação, no seu estilo de vida. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.